falando controle de natalidade, subentende medidas rigorosas estabelecidas pelo governo de um determinado país a fim de controlar o crescimento demográfico da população. Aí vão ter históricos de controle coercitivo e vão ter outros históricos onde o controle não foi necessariamente forçado, mas houve uma aderência da população a uma determinada mentalidade, ok? Que desfavorecia um número muito alto de filhos. Então, o povo optou por controlar, livremente controlar a quantidade de filhos. Então, você tem no primeiro exemplo, países comunistas, por exemplo, a China, China que é o exemplo mais claro de controle de natalidade. Você tem lá a política de um filho, dois filhos, a política dos 2 filhos, onde as pessoas tinham que controlar, para que não excedesse o número de 2 filhos. E aí pode-se até colocar a questão, de uma densidade demográfica muito alta, de uma situação na qual a terra não tem tanta produtividade. A China é um país enorme, gigantesco, só que, por outro lado, a demografia, a quantidade de população lá também é muito, muito grande, e você tem algumas áreas que são inférteis, como, por exemplo, o deserto de Gobi, que fica lá, acho que a oeste do território. A oeste do território fica o deserto de Gobi. Então, e tem áreas ao norte que são muito frias, então tem territórios lá que são impróprios para o cultivo, assim dificultando a questão do suprimento para toda essa população. Então você tem algumas políticas que são adotadas, algumas coercitivas, só que por outro lado trazem como consequência algumas questões muito, muito, muito terríveis, como em relação a essa política. Houveram aí alguns missionários missionários que andaram pela China, pelo interior da China, que descreveram algumas situações muito desumanas, nas quais crianças eram abandonadas em locais como tipo orfanatos, mas não era dada assistência devida a elas, porque uma vez que aquela criança era excedente e a família ia ter um problema com o governo, se fosse localizado que elas tiveram aquelas crianças, então as crianças eram como que abandonadas a uma instituição que não era sustentada, não era apoiada para dar sustento àquelas vidas. Então você imagine a situação na qual as crianças pereciam, chegavam à morte por fome, chegavam à morte realmente em grande sofrimento. Então, resultado de uma política coercitiva para tentar controlar o número. Agora, na Europa, por exemplo, você tem a adoção de um meio de vida, a adoção de uma forma de vida na qual você tem a comunidade, tanto de homens quanto de mulheres, se inserindo no mercado de trabalho. Você tem a grande revolução industrial da Inglaterra, Depois essa revolução industrial vai se espalhar pelo continente, chegando à França, à Alemanha e outros países que vão também se industrializar. Você tem uma migração da vida do campo para a vida das cidades, a destruição das manufaturas. As manufaturas, elas como que popularizavam a produção de produtos. Mesmo que os produtos eram produzidos com mais lentidão e talvez com não muita qualidade, principalmente não havia uma padronização nos produtos, então você tinha tecidos, utensílios domésticos, carruagens, antes da Revolução Industrial. Você tinha esse tipo de situações que eram de produtos que eram produzidos e vendidos nas feiras e que eram produzidos na manufatura, dentro das associações das famílias. Mesmo que você não tivesse tanta qualidade e tanta quantidade para atender o mercado, você tinha uma produção que era espalhada por diversas famílias. Então você tinha famílias ligadas à agricultura, você tinha famílias ligadas às manufaturas, você tinha uma forma de pegar uma densidade maior de pessoas e colocá-las em alguma atividade, e elas participarem de alguma atividade. Com a Revolução Industrial, você tem o controle da produção nas mãos da burguesia, aqueles que têm dinheiro para criar as fábricas, investir nos primeiros inventos, investir nas primeiras máquinas a vapor, quando surgiram,
principalmente a indústria têxtil, que se beneficiou do surgimento da máquina a vapor, da produção fabril, e você tem a migração das pessoas para as cidades. E aí, a partir de todo o desenvolvimento histórico decorrente disso, você vai ter uma mudança de hábito. Pode ser, tudo bem? Você vai ter uma mudança de costumes. E aí onde a própria população vai se amoldando a essa nova forma de vida. A esta vida ligada à indústria, né? E ligada também ao comércio, que estão agora na cidade. Não estão mais espalhados por feiras em pequenas aldeias, como era a situação antigamente. Essa coisa mais diversificada, mais espalhada. Elas foram concentradas nos grandes centros metropolitanos. E aí a vida na metrópole tem outras características. Uma característica menos confortável, que não favorece uma quantidade grande de filhos. Principalmente porque as cidades, na época próxima à Revolução Industrial, eram cidades imundas. E a condição de trabalho era muito desfavorável. Então não tinham direitos trabalhistas. Os pais ficavam enfiados nas fábricas antes de nascer o sol até se pôr. Tá certo? O primeiro direito trabalhista adquirido foi o direito de ganhar um caixão para enterrar a pessoa. Foi o primeiro direito. Então, diante dessas condições, a mentalidade das pessoas vai mudar. Então elas falam, não vale a pena ter um monte de filhos, porque a gente não vai conseguir criar. Eles vão ficar abandonados, vão ficar largados. Então a mentalidade dessa população urbana vai mudar em relação à mentalidade da população rural. Então, vai ter uma mudança. A população urbanizada vai ser uma família de menos filhos ou nenhum filho. Que é onde fica pior ainda. As pessoas começam a adotar gatos e cachorros como se fossem filhos. E aí isso se reflete até na atualidade. Quando você vê a Europa de hoje com uma densidade demográfica baixíssima, tá certo? Inclusive em algumas situações até negativa, quando você tem uma população envelhecida que é muito maior do que a população que está entrando no mercado de trabalho de jovens. Aí você tem um colapso no sistema. Porque quem vai sustentar essa população envelhecida que agora não está mais movimentando o mercado? Nem no comércio, nem na indústria, nem na atividade de base, nem em atividade de serviços. E aí? Exatamente, aí vem essa onda, né, de pandemia que varre aí uma quantidade extraordinária de pessoas mais debilitadas, da terceira idade, por exemplo, né? Mas você tem uma situação a balança fica descontrolada, né? Fica desequilibrada. Tanto que você tem Suécia, Dinamarca, Inglaterra, Portugal, financiando famílias para que tenham filhos, pagando, né, dando benefícios. Por exemplo, 1 ano de licença licença remunerada para a mulher para que possa ter os filhos. Itália, por exemplo, 20 mil euros, para que possa incentivar as famílias a gerar, a ter filhos, para reequilibrar, né, a questão demográfica do país. Você vê, com esse movimento que aconteceu na demografia desses países desenvolvidos, né, industrializados, com essa ausência de pessoas, quem teve que preencher o mercado de forma geral? Populações vindas de outros continentes, africano e asiático, e também americano, sul-americano, né, latino-americanos, que pega centro e sul da América. Você tem uma população enorme de estrangeiros nesses países, o que de certa forma para alguns países causou certos transtornos. Você tem que separar as coisas muito bem. Existem coisas que são xenofobia. O que é xenofobia? Ódio pelo estrangeiro. Só que é um ódio preconceituoso. O que é o preconceito? Um conceito antes de você ter qualquer conhecimento, você já elabora um conceito. Aí você tem um preconceito. Então você nem conhece aquela pessoa, você nem sabe a respeito dela, mas você já tem um conceito a respeito dela. Esse conceito é equivocado, uma vez que ele não está baseado em fatos, não está baseado em circunstâncias, né? Então você tem um preconceito. Então a xenofobia, que é o ódio ao estrangeiro, é um preconceito. Mas existe a xenofobia e existe, por outro lado, outra situação que é a proteção. Então, por exemplo, um país, Estados Unidos, tá? Ou os países europeus, Espanha, por exemplo. Aí você vê notícias. Tal país limitou a entrada de estrangeiros. Já gritam, xenofóbicos, eles odeiam os estrangeiros, odeiam... Tá. Olha a situação interna deles. Por exemplo, algum tempo atrás eu li sobre Paris.
Paris, que era a cidade de luz, né? Uma cidade linda, maravilhosa, extraordinária. E uma pessoa que amava muito, gostava muito de Paris, tal, escreveu sobre ela, falando que Paris, na atualidade, é um grande lixo a céu aberto. Por quê? Você tem a recepção, a partir dessa mentalidade de que não pode controlar, não pode, você recebe todo mundo que vem, recebe. Só que você não tem estrutura para atender a toda essa demanda de estrangeiros que estão entrando, para que eles tenham residência digna, para que eles tenham uma rede escolar para receber os seus filhos, para que eles tenham empregos para absorver toda essa mão de obra que está entrando. Então você começa a ter o quê? As pessoas que não têm ocupação definida, crianças sem escola, redes hospitalares que não conseguem atender. Você vai ter uma grande densidade populacional que está vagando por ali sem ser devidamente atendida. E começa a criar ali bolsões de miséria, bolsões de violência, bolsões do tráfico. Quem é que começa a aproveitar aquilo ali? Tráfico de droga, tráfico de órgãos, abuso de criança, prostituição. Começa a absorver aquela massa populacional que o Estado não consegue atender. Então você tem aí a destruição daquele Estado através desse descontrole, através da situação. Então, quando você olha para isso aqui, você vê, existe sim uma lógica no controle de natalidade, só que o controle de natalidade ele tem que ser feito respeitando-se limites. Então, nem é 8 nem 80, né? A China já entrou com uma questão coercitiva que obrigou pessoas a cometerem crimes, muitos crimes, que a perda de uma vida é um crime. Então, nem é 8 nem 80. E o outro deixou essa questão de uma forma mais ligada à opção pessoal, mas esta nova vida, esse novo modo de vida, nova forma de vida, por outro lado, impactou outras questões do Estado e causou essa falha na estrutura, desestruturou o Estado, no sentido de você não ter, naquele Estado, cidadãos jovens entrando para o mercado de trabalho, podendo suprir toda aquela necessidade, né? Podendo inclusive fazer com que aquele dinheiro, aquela riqueza produzida ficasse no país e sanasse aquelas necessidades. Um estrangeiro vai morar na Suíça, trabalhar como lavador de carros, trabalhar como entregador, que é o que mais tem. O dinheiro que ele recebe vai para onde? Vai para o país dele. Ele vai depositar, né, numa conta, vai construir uma casa no país dele, vai sustentar os pais dele, vai ajudar os familiares dele, vai investir alguma coisa no país dele. Não fica lá, ele sai. É dinheiro que vai sendo produzido, gerado ali e sendo expedido para fora. Então você tem uma situação dessa, você tem um descontrole, né, naquela economia, aquela economia vai sendo fragilizada. Então existe, o tema é importante, o tema é relevante, mas tem que ser levado respeitando-se certos limites. Sua aparente necessidade, aquilo que eu acabei de falar, tá certo? Então existe sim uma importância, uma necessidade no tema. Argumentos contra o controle de natalidade, que é o que tem na tela ali, ó. Então você tem desobediência ao plano de Deus para a propagação da humanidade. Intenção do controle de natalidade é incipiente homicida, pois impede a liberação da vida potencial. Tem esse ponto. O controle de natalidade é uma desobediência ao propósito divino da prática sexual. Você tem outro ponto que é discutido. Veja, para cada um desses aqui a gente vai ler pelo menos um parágrafo, para a gente saber do que está falando. Então, ó, primeiro, conforme é colocado ali, ó, desobediência ao plano de Deus. Com base em Gênesis 1 e 28, os que se posicionam contra o controle de natalidade dizem que essa prática é uma desobediência ao mandamento de Deus no sentido de multiplicar a raça humana. Pois o texto sagrado diz o seguinte: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 28. Então, existem duas coisas. Primeiro, texto bíblico, a gente não questiona. Dizer, não, esse texto não é isso, não, esse texto... Não, o texto é isso, meu irmão. Multiplicai-vos e enchei a terra. Esse texto é isso. Eu não vou dizer que esse texto não é. Eu não vou alegorizar o texto. Nem vou dizer que ele tem outra interpretação ou tem 1000 interpretações. Fala, não. Esse texto é muito claro na sua afirmativa. Multiplicai-vos,
né, encher a terra. Então essa é a proposta. A única coisa que a gente tem que fazer em relação ao texto é entender o seu contexto. Aí é onde entra toda a diferença de interpretação. Qual era o contexto no qual essa afirmação foi feita? Exatamente, era o contexto no qual você tem o início. Exatamente, você tem o início, habitar. Então você tem um primeiro casal, você tem as primeiras famílias, você tem as primeiras populações. Então esse texto está dentro do seu contexto, no qual você tem ainda essa necessidade de que a terra seja dominada, conquistada, seja controlada, seja gerida, né, para que a terra seja devidamente administrada. Você vê, tem coisas que a gente vai passando o tempo e são assim tão longe da nossa realidade que a gente começa a não entender, não compreender muito bem a sua importância. Mas quem lida com a terra, quem conhece alguma coisinha da terra, sabe que se você tem um lugar onde você não tem pessoas morando e cuidando, rapidinho aquilo ali vira um matagal fechado, né? O mato toma conta, os bichos vêm e vira aquela coisa, e daqui a pouco ninguém sabe mais o que tem ali. Por quê? Porque não tem um ser humano cuidando, não tem um ser humano tratando. Tanto que tem situações em que certas pessoas, meu cunhado mesmo falou de uma situação dessa, a pessoa invadiu a casa, aí o dono ficou sabendo, aí veio conversar numa boa com a pessoa. Aí falou, olha, a casa é minha, tá? A pessoa ficou um tanto preocupada, mas falou, não, mas não pode ficar tranquilo. Você mora aí, só que você tem que ter noção de que eu estou vendendo. Quando eu vender, eu vou te avisar, que aí você vai precisar sair. Aí a pessoa não entendeu muito por quê. Ele falou, a casa vazia, ela se deteriora. Ela se acaba. Agora, se tiver uma pessoa morando, pelo menos ele cuida, né? E aí não entra vândalo para destruir. Exatamente. Quando a pessoa viu, ela chegou para ver, a casa estava limpa, pintada, tinha trocado já algumas coisas, né? Para a casa ficar arrumadinha. Agora, numa casa caindo aos pedaços, quem é que compra? Então, até essa noção você vê. O ser humano cuida, o ser humano zela, o ser humano preserva. Então, ele tem essa função, ele tem esse chamado da parte de Deus para zelar pela criação. Então, você tem esse texto, ele é exatamente isso, só que dentro do contexto dele, no qual é necessário uma procriação em massa para que a terra fosse de fato cuidada, zelada, dominada pelos seres humanos. Mas, na atualidade, você tem que analisar casos e casos. Você quer ter 10 filhos? Tudo bem, meu irmão. Você tem saúde para isso? E você tem paciência para criar 10 filhos? Mas você tem que ter cash. Você tem que ter recursos. E aqueles ditados populares, eles são um perigo, eles são um risco. Eles só prestam para para-choque de caminhão. Onde come um, come 10. Eu vou dar para você, ó. Onde bebe um, bebe 10. Eu estou bebendo dessa água aqui, ó. E se 10 pessoas forem beber dessa água, quem vai saciar a sede? Ninguém. Então não adianta esse tipo de frase que é inconsistente, não faz sentido. Onde come um, come 10, conversa. Vai todos passar em fome, vão comer só um pouquinho, vai ficar todo mundo com fome e todos vão ter necessidades não atendidas. Que é onde uma pessoa tem 10 filhos, será que ela tem condições de dar assistência emocional para todos esses filhos, no sentido de ser presente na vida deles, né? De aconselhá-los, de dar afeto, de participar da vida de cada um deles, de ter condições financeiras para dar vestimentas adequadas, alimentação adequada, dar para ele o início de uma carreira, uma formação, por exemplo, para cada um deles. Então, se a pessoa não tem essas condições, por que ela vai ter 10 filhos? Por que ela não tem um filho e se dedica totalmente a esse? Ah, mas e se morrer o meu filho? Meu irmão, do jeito que morre um filho, pode morrer os 10 também. Você pôr numa perua para ir para a praia, e vira a perua e morre os 10. Então essa não é a desculpa, sabe? Então, se você não tem condições, você tem que pensar racionalmente, porque Deus deu cérebro para você, tá certo? Então, tem essa massa cinzenta aí que precisa ser posta para trabalhar. Tem que raciocinar, né? Junto com a sua esposa, chegar a uma conclusão. Qual é a quantidade de filho que nós conseguimos criar mesmo, sustentar, dar uma vida adequada? É isso que tem que ser pensado quando você olha em relação a esse texto. A intenção do controle de natalidade é incipiente e homicida, pois impede a liberação da vida potencial. Privar o nascimento de uma quantidade maior de filhos apenas por mero capricho é assassinar a vida antes de ela nascer. Olha a mentalidade. É como se você dissesse, né?
qual é a quantidade de óvulos e quantidade de espermatozoides que uma pessoa tem ao longo da vida. Se cada um desses fosse lhe dado o direito de nascer. Que nem uns animais têm as ninhadas, né? Então, um rato tem uma ninhada de ratos, né? Um cachorro tem uma ninhada de cachorros, né? Só que olha as leis da natureza para os seres irracionais e olha as leis de relacionamento da sociedade para a comunidade humana. A morte de um ser humano era um impacto muito grande para toda a família. A morte de um cachorro não necessariamente tem o mesmo impacto para os animais. A natureza, os animais morrem, o animal não vai ficar naquele luto, aquela coisa. Morreu, vai cuidar dos outros. Então, quer dizer, ele vai sentir uma tristeza por aquele filhote que morreu, mas não vai ter todo aquele impacto, toda aquela coisa. Então, quer dizer, um rato, por exemplo, tem uma ninhada de ratos. Para sobreviver quantos? Poucos daqueles sobrevivem. A maior parte é dizimada. O gato come, morre de outra coisa, não consegue se alimentar, morre e por aí vai. Então, não pode pensar na mesma mentalidade. Somos seres humanos, somos racionais, né? Somos diferenciados em relação aos demais seres. Pode falar. Sem contar o tempo de dependência, né? O ser humano, pelo menos aí, estendendo hoje, né? A expectativa de vida é muito maior, chega a seus 80 aí. Tem pessoas que chegam a 80 anos, forte, né? Talvez não reproduzindo ainda, mas uma qualidade de vida. Tem filho de 40, 50 anos morando com os pais. Exatamente. Então, tem todas essas diferenças. Dá mais trabalho que o bebê. Exatamente. Então, o ser humano necessariamente vai ter que se comportar de outra forma em relação a esses critérios. Os critérios são outros. Controle de natalidade é uma desobediência ao propósito divino da prática sexual. Aqui ele mistura prática sexual com reprodução. Então, mesmo que a reprodução esteja inclusa na prática sexual, é aquela coisa de contém e está contido, tá? Então, o contém, o grupo maior, é o quê? A prática sexual. O estar contido dentro da prática sexual, a reprodução. Mas a reprodução não é todo o propósito da prática sexual. A prática sexual inclui um aumento da intimidade, tá certo? Quando Deus, por exemplo, disse que se unirão em uma só carne e serão um só. Você tem, por exemplo, uma demonstração dessa perfeita união no casamento através da prática sexual. A prática sexual no casamento, você vê como as coisas são extraordinárias. Ó. Hoje, a sociedade, por causa da forma como ela lida com o sexo, de uma forma totalmente perversa e perturbada, essa perversidade na forma de tratar o sexo acaba refletindo sobre a nossa maneira de ver o sexo. A gente acaba vendo o sexo como algo proibido, um tabu, uma dificuldade, uma coisa complicada. Agora fala para mim, como é que a Bíblia vê o sexo? A Bíblia vê o sexo na maior naturalidade. Pega o livro de Cantares e vê, né, como o autor lida de uma forma natural e tranquila com os elementos da sexualidade ali, o sexo como um meio de prazer, como um meio de, um meio de aprofundamento da relação, uma relação muito mais íntima e muito mais, vamos dizer assim, estreito, um laço mais forte, um laço mais estreito. Então, o sexo, né, a relação sexual inclui a reprodução. A reprodução não é tudo na relação sexual. A relação sexual inclui a reprodução e o estreitamento dos laços matrimoniais. Aí você tem uma forma de demonstração, onde entra forma de demonstração de afeto entre o casal. Respeito é o primeiro. Respeito. Então, a primeira coisa, porque a pessoa é um ser pensante. Então, ele precisa ser respeitado. Então, a primeira coisa é o respeito. Respeito. Aí você vai, demonstração de afeto. Você tem informações compartilhadas, você compartilha de uma vida mesmo, de informações, de tudo que faz parte ali da vida dos dois. Não é mais eu e ela, somos nós. Então esse terceiro ente inclui tudo aquilo que faz parte da vida de ambos. Agora eles caminham como sendo um só, né, como sendo nós. E aí você tem suas individualidades, mas as individualidades não podem interferir na união. Não pode ser de tal maneira que afetem a união. Então, dentre tantas características que são importantes para o casamento, o sexo também. Como uma afetividade no sentido de ser demonstrações de afeto, e dentre as demonstrações de afeto, o sexo.
e dentro da questão do sexo também a reprodução. Então, dizer que reprodução e sexo são a mesma coisa é você inferiorizar a questão, é você não tratá-la da forma como ela é abrangente. Ela abrange outras características, ela abrange outras coisas, que é onde ele tenta limitar, aqui dizer, olha, sexo e reprodução são uma e mesma coisa. É onde você tem, o sexo é mais do que reprodução, é outras coisas. O caso de Onã. Uma outra reivindicação bíblica feita pelos que distorcem o controle de natalidade é o trecho de Gênesis 38, 9 ao 10. Esse texto é conhecido. Veja, a questão de Onã. O que você tem ali? Uma instituição. Que instituição está presente ali? O chamado levirato. O que é o levirato? Aí você vai ter que ir para o contexto. No contexto em que essas leis estavam em voga, em que elas eram de fato muito relevantes, você tem um estilo de vida patriarcal. Um estilo de vida patriarcal. Nesse estilo de vida patriarcal, o importante não é o Estado, que o Estado muitas vezes é inexistente. Então você tem algumas vezes, levanta-se um Estado e domina as populações, mas a estrutura social é do patriarcado. No patriarcado é importante a transmissão de autoridade, a transmissão de direitos, a transmissão de propriedade de um membro para outro da família, tá? Então, quando você tem uma pessoa que se casa, ele passa a integrar aquele patriarcado, ele tem direitos adquiridos, que ele comunica a sua descendência. Então, o que acontece? Quando aquele homem, ele falece, e ele não deixou descendente, você tem ali uma falha, uma lacuna na transmissão desses direitos. A pessoa não vai dar continuidade à sua história. Então, o que foi feito para sanar essa dificuldade? Foi instituído esse costume do levirato, onde o irmão, aí claro, para a nossa sociedade da atualidade, isso é uma loucura. Mas nós temos que entender, nós estamos falando de uma sociedade com outra mentalidade, uma sociedade oriental, uma sociedade antiga, tá certo? Com outras instituições. Então a gente não pode julgar ela pelo nosso critério, seria injusto fazer isso. A gente tem que, no máximo possível, entender o mundo deles, na forma deles viver, na forma deles existirem, né? Então, nessa sociedade, você tem, para sanar esta dificuldade da morte de um homem sem deixar descendência, o seu irmão, então, era convocado para assumir o seu papel, tá? Então, quando o irmão ele coabitava com a esposa, no caso, era sua cunhada, morrendo, falecendo aquele seu irmão, ele fazia o papel do seu irmão, ele coabitava com ela para que ela gerasse. Aí você tem aquele membro da família, aquele membro sanguíneo daquele patriarcado, está gerando pelo seu irmão, para sanar esta lacuna deixada pelo seu irmão, que foi a descendência. Então ele vai gerar, e aquele filho, ele vai assumir o papel do seu irmão. Ele vai assumir o papel para receber, para que possa se transmitir a ele aqueles direitos. Direito à terra, direito à liderança sobre aquela família, tá certo? Aqueles direitos. E o que Onã faz? Onã, de uma forma extremamente egoística, ele não quer se submeter a esta lei. Ele não quer se submeter a esse costume. Ele lança o seu sêmen, ele tem relações sexuais, mas ele lança seu sêmen na terra, para não dar geração ao seu irmão. E onde Deus se ira com esta atitude irresponsável dele, essa atitude egoísta, mesquinha dele. E é onde Deus vai matá-lo, né? Vai trazer punição sobre ele, para que isso seja exemplo para os demais, para que não firam essas instituições familiares. E onde você tem o aproveitamento desse caso para pessoas tentarem falar contra a prática de controle de natalidade. Mas, na verdade, é um empréstimo indevido. Porque ali a questão não é controle de natalidade. Ali a questão é a pessoa que estava desrespeitando a memória do seu irmão. Não lhe suscitando descendência. Ou seja, eu estou pouco me lixando que o nome do meu irmão se apague da história. E para a pessoa daquela mentalidade, daquela época, a pessoa não ter descendência é a sua história se acabar. Como se a pessoa deixasse de existir. Então, dentro daquele contexto, é isso que Onã está tentando contra isso. Então, você pegar o caso de Onã e você aproveitá-lo para controle de natalidade, tentando falar contra ele, é um uso indevido. Você está distorcendo o texto bíblico.
Tá certo? Pode falar. Quer falar? O controle de natalidade lá de Faraó era um controle mesmo? Não era controle de natalidade. Sim, perdão. Eu entendi o que você está querendo dizer. É um controle de natalidade por parte dele, mas no sentido não de trazer um bem para aquela comunidade, mas no sentido de dizimá-la. Então, um controle de natalidade mais no sentido de ser um genocídio. Então, porque o controle de ser um genocídio. tanto feminino quanto masculino. Porque a China é assim. Sim, é. É 2 filhos, não importa se é mulher Não importa, ou se é menino. exatamente. Lá 2 só filhos. matava os homens. Lá só matava os homens, porque queria praticar mesmo destruição daquela sociedade. Então eu entendi o que você quis dizer. Era um controle, mas no sentido de destruir aquela sociedade, enfraquecê-los para que eles não oferecessem qualquer tipo de resistência. Tá? Então é nesse sentido aí. No caso de Onã, objeções contra os argumentos que se opõem ao controle de natalidade. Vamos seguir, ó. Embora os mencionados argumentos daqueles que se opõem ao controle de natalidade tenham suas razões, então não estão dizendo que não tenha nenhuma razão. Tem alguma, mas desde que analisados dentro do seu contexto. Tem que entender cada citação daquela dentro do seu contexto. Não provam que em todas as circunstâncias que o controle de natalidade esteja errado. Conforme vemos, o que esses argumentos provam é que ter filhos é algo natural e que em alguns casos específicos é realmente errado usar dispositivos para impedir a concepção. Norman Geisler refuta os argumentos supra dos que se opõem ao controle de natalidade com o seguinte comentário. E aí ele vai trazer alguns conteúdos já de Norman Geisler e depois eu vou trazer outros que eu achei fundamental. Esses textos aqui que ele levanta. Um grande estudioso, um grande apologista. E ele vai trabalhar essas questões aqui. Veja, o mandamento de Deus para propagar é geral e não específico. Então, o que ele quer dizer com isso aqui, no sentido de ser geral e não específico? Ele está querendo dizer que é uma situação que tem que ser analisada de acordo com o contexto, que é exatamente aquilo que eu falei. Olha, não é especificamente para cada indivíduo está sendo dita essa sentença, que você tem que multiplicar e encher a terra. E por isso você não pode ter nenhum tipo de controle de natalidade. E por isso cada ato sexual tem que estar sempre nesse risco de gerar um filho ou não gerar. É como a pessoa praticar roleta russa com a vida. É uma roleta russa, porque cada ato sexual que você tem pode ou não gerar um filho. Como é que você vai sustentar essa situação? Aí você faz como certas seitas aí que surgem, que querem manter essa questão de que sexo só é para procriação, sexo é para procriação. Aí tem algumas que chegam a determinar sexo só uma vez por ano, sexo só uma vez por mês. E aí, meu irmão, você cria uma situação na qual você está expondo as pessoas a massa de veículos de tentação que está presente na sociedade. Sanados, desejos naturais, desejos legítimos, que a Bíblia Sagrada, tá certo? Aprova, porque o sexo não foi criado pelo diabo, o sexo foi criado por Deus, ok? Então, coisas que, biblicamente falando, estão sustentadas dentro da Sagrada Escritura, e você faz o quê? Por meio tentar sustentar essa interpretação, você priva elas disso. Você priva elas daquilo que a Bíblia Sagrada trata como natural, desde que esteja dentro do seio familiar, desde que esteja dentro da instituição do casamento. O que é que você faz com isso? Você está expondo as pessoas às tentações de forma indevida, tá ok? Então é isso que ele diz, olha, não é especificamente para cada pessoa, é geral. É geral no sentido, no contexto em que você tem uma população pequena, ainda para dominar a terra e controlá-la e geri-la, você tem a necessidade desta ordenança. Essa ordenança precisa ser cumprida, tá ok? E aí, uma vez que você tem hoje um mundo, como nós temos visto, de trilhões, tá certo? De pessoas, né? Você tem países com bilhões de pessoas. A cidade de São Paulo, a densidade demográfica extraordinária dessa cidade, era praticamente um país, se ela quisesse ser. Você tem que refletir acerca disso. Você tem que refletir acerca das suas condições particulares. Se você tem condições, vá em frente, meu irmão. Seja feliz. Se você não tem condições, pense melhor, planeje, né? Veja de uma forma adequada. Pela Bíblia, todo ser vivente é obrigado a reproduzir? Olha, é uma boa pergunta. Ser humano. Veja,
olhando para essa aplicação geral do texto, é uma recomendação bíblica, como ele colocou aqui, geral, então atinge todas as pessoas, que é esperado por parte de Deus que elas sim se reproduzam dentro desse contexto. Agora veja, isso não necessariamente não tem peso de mandamento, como não matarás. Não matarás ou te reproduzirás. Te reproduzirás é uma recomendação de Deus de forma geral, mas não tem o mesmo peso que não matarás, por exemplo. Você é obrigado a não matar, né, a partir, que é no caso, não assassinarás, né, premeditadamente, a partir desse conceito bíblico. Você vê, por exemplo, como Paulo lida com isso. A gente vê, Paulo é um exemplo muito bom. Por quê? Paulo nos mostra o que é você analisar um texto dentro do contexto. Olha o contexto que Paulo está dizendo. Olha, se não consegue, né, eu não vou lembrar direitinho como ele coloca, mas se não consegue se controlar, que se case. Se case. Se puder ser como eu, que não se case. E aí ele dá a explicação por quê. Não se case. Ele fala por quê. Ele fala, o casado se dedica às coisas do seu casamento, em agradar sua esposa. Mas aquele que não se casa, se dedica totalmente às coisas do Senhor. E outra coisa que ele diz, acerca da perseguição, que ele fala, né? Os tempos são difíceis. E é onde aquele que é solteiro, numa situação de perseguição, facilmente ele se locomove. Ele pega, faz uma trouxinha, joga nas costas e vai embora. Mas uma pessoa que tem uma família, e aí vem a perseguição, ele tem que deslocar toda a sua família para um lugar seguro. Vai ser uma aflição na vida dele. Então, o que Paulo está fazendo? Está fazendo uma leitura do texto diante do contexto. O contexto que nós estamos vivendo, principalmente porque Paulo estava esperando Cristo para aqueles dias. Fala, Cristo vai voltar logo, não é tempo mais da gente pensar em construir tudo isso aí. Cristo está às portas. E aí, diante da situação da volta de Cristo, volta iminente de Cristo, e perseguição. Ele pesou isso aí na balança e falou, para os solteiros é mais fácil. Quem pudesse controlar... Lembrando que lá fala, ai das grávidas daquele dia, né? Cristo mesmo descreve, ai das grávidas, das que amamentam, todo o contexto de perseguição. Pode falar. E partindo desse versículo aí que ele fez referência, o senhor fez referência, aliás, né? Você tem 3 situações que Cristo escreve ali. Há eunucos que foram feitos pelos homens, há eunucos que se fizeram a si mesmo, e tem aqueles que se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Há que nasceram eunuco, aos que nasceram eunuco, aos que foram feitos pelos homens e aos que se fizeram a si mesmo pelo reino de Deus. Inclusive até esse texto foi mal interpretado por um homem chamado Egídio, um homem importante da igreja cristã, que quando ele leu uns que se fizeram a si mesmo pelo reino de Deus, ele entendeu que aquilo era um incentivo para que ele se castrasse. Ele se castrou, porque ele entendia que daquela forma ele ia atender melhor ao ministério, porque ele lidava muito com aconselhamento de mulheres e tal. Ele falou, para não cair nessa tentação, eu vou lá e vou cortar. Muito corajoso, né? Muito corajoso. Então veja, esses eunucos que se fizeram a si mesmo pelo reino de Deus, o que a gente enxerga nisso? Pessoas que, porque vamos falar francamente sobre isso aqui. Desejo sexual, aí as pessoas caem naqueles estereótipos, né? É homem, então tem que ter um desejo sexual avassalador. É mulher, então não tem tanto desejo sexual assim. Mas não ter desejo sexual nem entra na pauta. E é onde, se a gente for analisar, primeiro, vamos olhar cientificamente, a libido. Todo mundo tem libido? Todo mundo tem as mesmas características hormonais? Não tem. Tem pessoas que eles lidam de uma forma tranquila com a ausência do sexo, porque essas questões da libido para eles são diferentes em relação aos outros. Então não causa a ele um sofrimento, um padecimento, o não ter relações sexuais. Então por que para atender uma convenção social, ele tem que se obrigar a se colocar no casamento? Né? E para atender aos padrões de determinadas pessoas. O que ele tem que fazer é o seguinte, ele tem que atender aos padrões bíblicos. O que o padrão bíblico diz? Ele desaprova relacionamentos homossexuais. Ele é contra. Então, se a Bíblia Sagrada é contra, eu não estou dizendo aqui que os homossexuais são isso ou são aquilo. Não sou contra nenhum homossexual. Não sou contra o homossexual. Eu sou contra a homossexualidade. O homossexual como pessoa tem que ser respeitado. Ele é um cidadão,
tem que ser amado, respeitado, né? Agora, a Bíblia Sagrada é contra a homossexualidade, a prática. Exatamente. Aí quando, tudo bem, a pessoa não tem desejo sexual, ela está tranquilo em se manter solteira. Meu irmão, fique em paz. Paulo mesmo disse, aquele que é solteiro serve ao Senhor com inteireza, na totalidade do seu ser. A sua agenda é totalmente dedicada ao seu trabalho e a Deus. Agora, desde que ele viva tranquilo. Agora, se ele for tentar fazer isso e viver, como Paulo mesmo fala, sofrendo, sendo constantemente tentado e constantemente caindo em tentações, ele não está pronto para isso. E é onde Cristo falou, tem gente que castrou-se a si mesmo pelo reino de Deus. Ou seja, ele se tornou eunuco voluntariamente, deliberadamente. Os que foram feitos pelos homens foram forçados. Né? Que é onde você tem as situações nas quais os grandes reis do Oriente, eles tinham haréns. E aí, quem você acha que cuidava dos haréns? Eram homens. Só que se você deixar homens sexualmente ativos cuidando de haréns, o que você acha que vai dar? Vai virar um carnaval. Só eu vou lá, vai lá, vai com Deus. Tranquilo. Então o que ele fazia? Castrava. Para que não oferecessem esse risco. Então eram eunucos, castrados pelos homens. Há outros que nasceram eunucos, aí você tem deficiências, né, na formação. E outros que castraram a si mesmos, ou seja, dedicaram-se totalmente ao reino de Deus. Um estéreo é a mesma coisa do... Um estéreo? Não, um estéreo não, porque ele não consegue gerar, mas ele consegue ter ato sexual, né? Então, ele não consegue gerar. O controle de natalidade não é um assassinato incipiente. O que ele está dizendo com isso? Ele mistura as coisas de novo. Assim, aqui é o Norman Geisler explicando. Uma coisa, que a gente vai discutir, eu quero reservar para o retorno. Uma coisa é aborto. Outra coisa é controle de natalidade. Controle de natalidade é não permitir a fecundação. Você não permite a fecundação, você interrompe. O DIU, você não permite a fecundação, então você atrapalha a fecundação. Os diversos meios contraceptivos, você não permite a fecundação. Quando você tem a fecundação, você tem a vida. Aí a partir daquele momento você vão ter abortos espontâneos ou abortos causados. Né? Aí as situações nas quais o aborto foi espontâneo, você não tem responsabilidade sobre isso. Aconteceu, você não tinha controle. Mas com relação ao aborto causado, a gente vai discutir. E aí você tem um posicionamento bíblico antagônico, né, a isso. Mas ele está falando exatamente isso, a diferença. Procriação não é o único propósito do sexo, que eu já expliquei, e ele está trazendo a mesma explicação, que dentro de um mundo, né, dentro de um grande grupo no qual o sexo está sendo observado, você tem tanto a procriação que está dentro ali, mas você também tem questão da afetividade. O sexo tem a ver com afetividade dentro do matrimônio, dentro do casamento. Então, quem lida, que nem um amigo meu contou o testemunho de um irmão que infelizmente veio do mundo e não teve aquela base de ensinamento. Então, ele tinha uma vida perversa no mundo, de práticas sexuais mais devassas e com prostitutas e com tudo que é tipo de coisa. Então, o que acontece? Ele veio para o evangelho, aí onde entra. A pessoa, muitas das vezes, o que ela tem é muita culpa. Ela tem uma culpa terrível. Mesmo que Deus do céu perdoe ela não se perdoa. Porque ela olha para o seu passado e fica tentando purgar o seu passado. O que é esse negócio de purgar? Você tem purgatório da Igreja Católica, por exemplo. A pessoa, se morrer católico, vai para o purgatório, mas não para o inferno. Aí reza a missa 7 dias e tira a pessoa de lá para o céu. Então, purgatório. Ou a pessoa se purga através de outros meios, como por exemplo a autoflagelação. Você tem cristãos de certas linhas de pensamento que se autoflagelam, e você tem principalmente, você já viu na TV isso, alguns festivais que os muçulmanos fazem, onde eles pegam chicotes e eles vão aqui, ó, chicoteando e tal, os camaradas tudo cortado lá. Principalmente os xiitas têm essa prática da autoflagelação. É uma tentativa de autopurificação pela dor. Você vê, isso é uma coisa muito natural do humano. O humano ele quer se autopolir, porque ele não consegue receber, não consegue compreender a dimensão do amor e do perdão de Deus. Então tudo bem, você está falando de pessoas que não tiveram encontro com Cristo, meramente religiosos, uma religião meramente humana. Por isso que eles entram por essa prática. Mas quando você entra para um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo,
e você ouve falar que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, enquanto essa mensagem não for compreendida pelo seu coração, você vai ficar tentando se autopunir. É onde você estabelece um regime de vida para você que é muito mais rígido do que aquilo que a Bíblia exige. Muito mais rígido do que aquilo que a própria Sagrada Escritura requer. E é onde você tem, por exemplo, esse irmão, conforme me contou o testemunho, para ele ter ato sexual com a esposa dele, ele não tirava as suas roupas, apenas colocava seu algo sexual para fora, e ele orava a Deus para que perdoasse ele, porque ele vai ter sexo com essa imunda, que é a esposa dele, mas somente porque ele não aguenta, né, ficar sem. E pede perdão a Deus por causa disso, e pede para os anjos virarem de costas. Então, olha só a mentalidade do cara, olha só como é que o cara vê uma questão tão natural e tão bíblica que é o sexo dentro do matrimônio. Então imagina que tipo de relacionamento sexual eles têm entre eles. Imagina que tipo de afetividade vai haver entre esse casal. Muito fria, muito distante, muito culposa, no sentido de carregar um fardo de uma culpa, né? E ter, com certeza, um prejuízo no seu relacionamento. E afetar até o seu relacionamento com Deus, né? Porque não está vivendo a inteireza da bênção de Deus, inclusive no matrimônio. Então você tem esse prejuízo por causa da ignorância, né? Até que, com o tempo, pessoas foram aconselhando, mas durante muito tempo ele sofreu com essa situação. A procriação não é o único propósito do sexo, já falamos disso. Para ir para o intervalo daqui a pouco, a Bíblia não condena o controle de natalidade geral. Deixa eu colocar aqui, veja. O caso específico da recusa de Onã, estou na página 59, da recusa de Onã em suscitar a descendência para seu irmão, não pode ser usado para estabelecer uma regra geral contra os contraceptivos, por várias razões. Primeiramente, sua desobediência não era um mandamento geral de Gênesis 1:28 para ter filhos, mas sim a responsabilidade específica de um irmão sobrevivente no sentido de suscitar descendência para os seus parentes, Deuteronômio 25:5. Em segundo lugar, os dados desse único caso não são suficientes para estabelecer um padrão para todas as situações. Um versículo não estabelece doutrina, aquilo que em hermenêutica geralmente se diz. Além disso, o contexto indica claramente que os motivos de Onã eram egoísticos, Gênesis 38:9. Não pode ser usado para estabelecer uma regra geral contra os contraceptivos, por várias razões. Primeiramente, sua desobediência não era um mandamento geral de Gênesis 1:28 para ter filhos, mas sim a responsabilidade específica de um irmão sobrevivente no sentido de suscitar descendência para os seus parentes, Deuteronômio 25:5. Em segundo lugar, os dados desse único caso não são suficientes para estabelecer um padrão para todas as situações. Um versículo não estabelece doutrina, aquilo que em hermenêutica geralmente se diz. Além disso, o contexto indica claramente que os motivos de Onã eram egoísticos, Gênesis 38:9. O máximo que se pode ser comprovado com base nessa passagem é que o controle de natalidade está errado quando é usado por motivos egoísticos. Deixa a porta aberta para o uso altruísta dos contraceptivos. Por exemplo, o que se diria se a pessoa fosse empregar o controle de nascimento por razões higiênicas, ou até mesmo o bem-estar psicológico e emocional de uma pessoa que já está sobrecarregada com filhos e outros deveres. Meio termo, encurralados com problemas socioeconômicos, alguns autores excessivamente moralistas se sentem obrigados a aderir à prática da limitação de filhos, mas com sérias restrições. Uns acham que o casal só deve se limitar à quantidade de filhos por meio de recomendações médicas. Aí você vê, é a pessoa fugindo da questão. Então o que acontece? Como ele não consegue analisar de uma forma tranquila a questão, ele apela. Ele apela, por exemplo, não, a responsabilidade não vai ser minha, vai ser do médico. Aí a pessoa vai até um psicólogo ou um médico para passar pelo vexame de expor essa situação que é particular, que pode ser tranquilamente resolvida dentro do seio familiar. Mas vai expor ao médico para que o médico olhe para aquela situação patética e diga: eu acho que você deve dar um tempo aí, né, nessa produção, né, porque você não tem condições de sustentar, né, toda essa família. Mas é uma decisão estranha ao médico. É uma decisão que cabe à família, ao seio familiar. As pessoas que são pensantes
e que são inteligentes. Então, esse meio termo criado aqui é um subterfúgio. É a pessoa fugir da questão. Quando, na verdade, a questão precisa ser analisada com tranquilidade, com racionalidade e à luz da Sagrada Escritura, para que seja, então, tomada uma decisão para o bem, uma decisão para o benefício, para que as famílias possam, de fato, ter um equilíbrio. Eu vou trazer um texto aí, daqui a pouco, não é o próximo não, mas deixa eu ver se é. Daqui a pouco, deixa eu ver. Objeções, que é o que eu estou vendo agora, e o texto onde Cristo fala claramente, daqui a pouco, esse texto que a gente vai ler agora, fala claramente sobre a pessoa planejar a sua vida, a pessoa raciocinar sobre as suas decisões, ela colocar no papel, ela estabelecer, né, um meio racional de poder viver e poder chegar até aquilo que ela pretende. Então Cristo, ele nos dá esse respaldo para que nós sejamos estrategistas em relação à nossa vida, em relação às nossas decisões. Veja, parecer contra o controle de natalidade. Então ele vai trazer essas questões aqui, ó. O controle de natalidade é errado quando resulta em uma atividade sexual ilícita. Aí onde entra o controle de natalidade em si, que a gente estava discutindo até agora, não é antibíblico. Agora, o porquê do controle de natalidade. Por que você está evitando ter filhos? Você é solteiro e está dedicando sua vida totalmente para o Senhor? É uma coisa. Você não tem condições financeiras? É uma coisa. Uma situação, por exemplo, você está em missão num país africano com guerra civil, situação sanitária precária. Você vai ter um filho no meio desse caos, dessa tormenta? Então você também vai evitar conceber ali. Agora temos motivos reais e temos motivos fictícios. Quando ele coloca aqui, por exemplo, pessoas que estão, e aí a gente vai ver muito isso na questão da discussão sobre o aborto, pessoas que para benefício da sua privacidade, elas se eximem, tá ok? Dessa responsabilidade de gerar e de constituir uma família. Por quê? Porque elas querem ter querem manter o seu modo de vida, a sua libertinagem, tá? A sua liberalidade sexual. Então eles querem sair todos os dias, fazer sexo com quem ele quiser, fazer sexos grupais, fazer sexo com tudo quanto é coisa que ele imaginar. Então, para que mantenha essa liberdade, ele fala, né? Não vou ter filho. Alguém até pode dizer, é louvável, porque ele não tem condições mesmo de criar uma criança. Só que a alegação para isso é uma alegação totalmente indevida. Então, ele está sustentando essa questão do não ter filhos para poder viver a sua vida de libertinagem. Então, ela está fazendo uma contracepção. Ele, na verdade, está mesmo privando uma criança de passar pelos tormentos de uma vida desregrada dessa, mas, por outro lado, os motivos que ele está alegando não são nobres, né? O controle de natalidade é errado quando o casal se recusa a propagar a família ou a própria raça ameaçada de extinção. Aí você lembra do que eu acabei de escrever para vocês, da situação que hoje os países da Europa desenvolvida estão tentando reverter. Porque havia muitas situações em que a família, de fato, está estabelecida, o casal tem condições financeiras, ganha bem, mora bem, tá certo? O país precisa que, de fato, seja atendida essa necessidade, né, do crescimento da demografia, né, da população, só que por mero capricho, porque criança dá trabalho, porque a mulher vai engordar, porque a criança chora, porque ela enche a fralda. E aí, meu irmão? Aí chegamos numa situação em que o governo percebeu um abalo tão significativo na estrutura que ele está pagando. Quanto a Itália paga? Quanto a Itália paga? Para 20 mil euros. Não, 20 mil. Não é 20 mil, é 32 mil euros. Meu Deus do Inclusive, céu. eu ia Será que eu não falar tenho agora, descendência italiana, não? não? Tá falando, Rapaz. se vocês colocar depois no celular, coloque assim, ó. Comprar uma casa na Itália por €1. Então vai para Turim, vai para Nápoles, pode pôr vai lá. para Roma e sai dessas cidades. Na Islândia, Dá pra gente ir pra lá. na Islândia ele paga $5 mil por mês quem casar com a irlandesa. Isso em 2016, agora eu não sei. Vocês não tem problema de ter aula para internet não, né? Eu vou para lá e você põe a telinha ali, eu dou aula de lá. Ó, Lá na dá pra- margem tem lá uma do... cidadezinha lá legal, viu? Meu Deus do céu.
É a situação. Aí você vai ter um problema. Você não sabe trabalhar com reforma. Ah, mas eu aprendo. Não, mas aí, Júnior, lá você fala italiano. Eu aprendo, não tem problema não. Então você vê a situação, essa situação com certeza começou pequena e impensável. As pessoas com certeza, elas racionalizavam, dizendo, não, que é isso, nunca vai chegar numa situação dessa. Porque eu não quero ter, mas o outro quer. O outro não quer, mas tem alguém que vai ter filhos a mais. O outro não tem nenhum, mas o outro tem 5. E numa situação dessa, a mentalidade do conforto, do egoísmo, dessa preservação da sua própria privacidade se difundiu tanto na mentalidade coletiva que chegou a esse resultado, né? Chegou até a pessoa prefere ter um cachorro, prefere ter um gato do que ter um filho. E diz ainda que é o filho dele. Mas chama de filho, cachorro. E chama de filho, né? Controle de natalidade errado quando o casal não gosta de criança, aquilo que eu já falei. Parecer favorável ao controle de natalidade. O controle de natalidade pode ser justificado por razões de saúde, já foi devidamente esclarecido, né? Então há de fato uma questão complicada para o casal, eles sabem que não vão ter como prestar todo aquele apoio, então eles preferem evitar. Controle de natalidade pode ser justificado por questões financeiras, é o que a gente tem discutido já. Questão, né, de você saber que não tem como dar uma boa condição de vida, e aí você decide, por exemplo, vou ter um filho, vou lutar para que ele tenha condições. Estou bem agora, vou ter mais um. E aí por aí vai, você vai fazendo essas análises. Conclusão. Finalizando essa questão, dizemos que a teologia estabelece, em princípio, que o casamento tem como finalidade com os filhos o que parece ser incontestável, quando se analisa a natureza do contrato matrimonial, cujo objeto próprio é o relacionamento sexual e o uso do qual leva por si a procriação. Não se pode contestar essa finalidade intrínseca, inscrita na própria natureza e que se pode demonstrar pela análise dos dados biológicos e não deixam margem alguma para discussão. Mas é preciso notar aqui que o aspecto biológico não deve ser o único elemento ao qual nos apegamos para definir a finalidade do casamento. Este é o estado que surge da liberdade e é ordenado não para a procriação de um ser vivo, mas para a procriação de um ser vivo humano, nascido da liberdade dos cônjuges. O casamento se abre para uma nova liberdade, a dos filhos. Julgar a finalidade do casamento apenas sob o ponto de vista biológico seria, pois, um erro grosseiro. Então ele está falando aqui, não dá para reduzir a questão do casamento à mera união de dois seres para procriar, porque isso aí seria você reduzir o ser humano a um ser irracional, um animal, onde a fêmea está no cio, o macho vai lá, reproduz, desaparece e ela fica caninhada. E aí vai os animais se virando dessa maneira. O ser humano não é assim, meu irmão. O ser humano tem outros padrões morais, tem autoconsciência, tem inteligência. Então, a partir dessa forma diferente de concepção de vida, ele não pode olhar só critério biológico, ele tem que olhar outros critérios, como, por exemplo, financeiro, saúde, né, criação, a afetividade, se vai poder, de fato, prestar a chamada que ele vai falar aqui, paternidade responsável. Então, é tudo isso que ele vai discutir no âmbito do planejamento familiar. Tá, ok? Mas eu vou deixar isso para o retorno. A gente já vai interromper aqui e vai para o intervalo. No retorno a gente fala desse planejamento familiar, tá ok? Então, vamos lá.